Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 3 ao 7. Mas depois, você que quiser deixar a sua Bíblia aberta, porque eu vou andar esse texto aqui de Segundo Crônicas, o capítulo 29 e o 30, tá bom? O tema da mensagem é: tirai do santuário a imundície. A imundícia. Glória a Deus. Vamos lá? Uma palavra de grande edificação nessa noite. Prepara-te, o Espírito Santo vai te pegar aí. Diz assim, ó: ele, o rei Ezequias, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Ainda é 2 Crônicas 30, do 18 ao 21. É bom nós já fazermos essa leitura, que é a continuação aí, e eu só estou abreviando porque eu vou comentar em cima do texto. 2 Crônicas 30, do 18 ao 21. Glória ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: Senhor, o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor Ezequias e sarou o povo. 21. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor dia após dia. Obrigado, ocupe o seu assento, desde que não impeça de você glorificar a Jesus. Deus havia revelado a Moisés todas as medidas do tabernáculo. Isso está escrito em Hebreus 8:5. Olha no monte e faça tudo do jeito que eu te mostrei. E posteriormente a Davi, as medidas do templo. Está escrito em 1 Crônicas 28, 11 e 3. Deus falou para Davi que ele não poderia construir, mas deu a planta para ele e as medidas para que ali Salomão, seu filho, fizesse esse trabalho. Após a divisão, no caso, as medidas do tabernáculo e as medidas do templo, no caso, falava do plano da salvação e que o culto tem a medida de Deus, o culto tem a medida de Cristo. Você pode ver, Moisés ele não deu pitaco, e nem muito menos Davi, o tamanho que ele ia fazer do candelabro, da mesa dos pães, a altura, o comprimento, porque o tabernáculo era 100% Jesus, era uma tipificação de Cristo, do caminho da salvação. Por exemplo, a porta, Jesus o caminho, a verdade e a vida. O altar do holocausto, Jesus o sacrifício perfeito. A água, o lavatório, a pia, Jesus a água da vida. A mesa dos pães, Jesus o pão da vida. O castiçal, Jesus a luz do mundo. O altar de incenso, Jesus o nosso sumo sacerdote, intercessor eternamente. E a arca da aliança, eu e o Pai somos um. Enfim, eu poderia discorrer aqui, mas só para os irmãos terem uma ideia. Então ali estava traçado o plano da salvação, que era Cristo. Tanto tem a tipologia do tabernáculo como do templo, conforme nós vemos. Agora, após a divisão de Israel, a nação foi dividida em dois lados, o lado norte e o lado sul. No caso, o lado norte, que era as 10 tribos, fora Judá e Benjamim, já havia sido derrotado pelo rei da Síria.
E o reino do sul, no caso aqui agora, no tempo do rei chamado Acais, estava tomando o mesmo rumo. O rei Ezequias, ele assumiu após esse rei Acais. Só para vocês terem uma noção, esse rei Acais, diz o capítulo 28, versículo de número 19, esse homem, ele foi tão perverso, foi tão terrível, que o texto diz que ele desviou o povo de Deus. Ele foi um instrumento para que o povo de Deus se desviasse. E a palavra ali, ele desviou Judá, né? Segundo Crônicas 28, 19. E a palavra desviar ali no hebraico significa repudiar restrições. O que é um povo sem restrições? Ou seja, um povo ingovernável, sem freio ao pecado. Ele está dizendo, aqui está tudo liberado, você faz do jeito que quer e vive do jeito que quer. O Deus dessa história é você mesmo. Então você faz tudo que der na telha. O povo está vivendo uma vida totalmente desviada do Senhor, ok? E ainda, o que esse homem terrível, o rei Acais, foi um dos reis mais perversos que passou. O que mais que ele fez? Ele destruiu as mobílias do templo, que Deus havia dado a medida. E mudou ainda o altar. Ele mudou o altar, ele mudou as medidas que havia sido dada pelo Senhor, por revelação, ok? E o que mais que ele fez? Ele ainda fechou as portas do templo e disse, o culto aqui está paralisado. Foi isso que este homem, ele fez. Então agora imagine o povo que está distante de Deus, desviado, não cultuam mais, não buscam mais a Deus, cada um vive do jeito que quer e já não estão mais na medida da estatura de Cristo. Porque para nós hoje, né, Cristo é a perfeição e Ele é a medida que nós temos que viver. Nós olhamos para Cristo e encontramos nele o quê? A perfeição pela qual Deus quer que nós vivemos, e para isso que Jesus veio, para nos conformar segundo a imagem dele, para que nós venhamos a ser como Ele, ok? E agora, essa destruição total espiritualmente que estava acontecendo, era o cenário que o rei Ezequias, que significa fortalecido por Deus, ele assumiu a liderança. Agora, imagine, olha o tipo de povo que ele assume, um povo desviado, sem freio, que não ama culto e que as portas do templo estavam fechadas. E agora, somente um homem fortalecido por Deus pode se levantar num cenário caótico como esse e através da palavra e da direção de Deus, fazer com que o povo agora faça a vontade de Deus e viva como Deus assim o quer. Pois bem, aí no versículo 3 do capítulo 29, como você leu, o texto começa, no primeiro ano e no primeiro mês, a primeira coisa que ele fez, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A primeira coisa que esse homem fez na sua liderança, a assumir o comando deste povo, foi abrir a casa do Senhor e reparar as portas. Então, em primeiro lugar, Ezequias tratou dos problemas espirituais, mostrando que Deus e o seu reino são prioridade. Isso é básico, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O avivamento espiritual começa na restauração do culto a Deus. Eu vou repetir. O avivamento espiritual começa na restauração do culto a Deus. Aleluia! 2 reparos, eu vou falar aqui brevemente em 2 reparos do culto. Primeiro reparo do culto, buscar sincera e fervorosamente a Deus. Salmo 27, verso 4, está escrito assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na sua casa, contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Olha quantas coisas importantes se fala aqui da busca sincera e fervorosa. Primeiro, quando ele fala uma coisa, o que ele está dizendo? Uma coisa eu faço. Então ele está dizendo o quê? Deus é a centralidade da minha vida. Ele centrou a vida dele está centrada em Deus. Então ele não está tendo uma vida centrada em si, ele não está tendo uma vida centrada em conquistar coisas terrenas, mas ele centrou a vida dele em Deus. Ele falou: Deus é o centro da minha vida, então uma coisa eu só faço: primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus.
Então ele não vive em função de si e nem de coisas, ele vive em função de Deus. Segunda coisa desse versículo aí, olha só o que diz, eu busco isso, morar todos os dias da minha vida. Esse morar aqui tem um sentido de quê? Criar raízes para dar fruto. Não foi isso para que Deus nos chamou? João 15:16, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades, a ação, né? E deis fruto. Olha, para que Deus me escolheu? Para que eu vá e dê fruto. Então essa é a escolha de Deus para a minha vida, para que eu dê fruto. E como que eu vou conseguir dar fruto? Criando raízes em Deus, estando firme na presença de Deus, ok? E agora veja o Salmo ainda 92, 13 e 14, diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão, e ainda na velhice serão viçosos e florescentes para anunciar que o Senhor é reto. É por isso que os velhinhos na casa de Deus, os anciões, eles são bonitos, viçosos e florescentes, e são pentecostais, são fervorosos, porque fizeram raízes na presença de Deus e dão fruto na casa do Senhor. Hoje um ancião desse aí, verdadeiramente crente, põe no chinelo essa juventude, que mal consegue dar um glória a Deus, mal consegue levantar a mão para exaltar o nome do Senhor, mas Deus vai criar raízes aqui nesta noite. Casa de Deus, presença de Deus é lugar de morada. Outra coisa que esse versículo nos fala, contemplar a sua formosura. Irmão, culto é lugar de experiências profundas com Deus. Por isso que eu digo, aqui você chora, experiência. Aqui você chora, aqui você sente, aqui você é sentido, aqui você fala, aqui você é ouvido pelo Senhor, aqui tem resposta, aqui tem testemunho, meu Deus. E é por isso que Jesus falou, eu oro, Pai, para que eles vejam a minha glória, ou seja, desfrutem da minha presença. É isso que Jesus quer que nós desfrutemos da presença dEle, que nós experimentemos cada vez mais, profundamente mais, a sua presença. Esse lugar é lugar de propósito, vida centrada em Deus. Segundo, este lugar é lugar de criar raízes para dar fruto para a glória do Senhor. Terceiro, este lugar é lugar de experiências profundas com Deus Todo-Poderoso. E ainda, quarto, olha só, aprender. Tem coisa mais gostosa do que aprender a palavra? E Jesus nos ensinou através de Pedro: cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então o crente ele tem que ser como um bebê recém-nascido, que esperneia e chora pelo leite materno. É assim que a Bíblia diz que o crente tem que ser, ansiando, desejando a palavra como crianças recém-nascidas. E o que uma criança recém-nascida faz? Ele abre um berreiro, ele grita, ele faz. Deixa ele só um pouquinho sem comida que você vai ver só, sem um leitinho. Então o crente ele tem que espernear assim. E você sabe, toda pessoa que não tem fome é porque está doente. Você já viu alguém saudável ficar sem fome? Todo crente saudável tem fome e sede da palavra de Deus. Ó Deus restaurando o culto aí, ó. Segundo reparo, meu Deus, está gostoso. Apresentar ao Senhor sacrifício vivo, santo e agradável. Está escrito em Romanos 12:1, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, não é mais morto como no Antigo Testamento, é um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto espiritual, ou como a tradução lá coloca, racional. Escute, Deus exortou o povo de Israel. Esse eu quero até que vocês acompanhem, Malaquias capítulo 1, versículo 8 e 10, Deus falou uma palavra muito forte para o povo de Deus, porque o que está acontecendo? Eles estavam até indo no culto, só que era um culto, não era sacrifício vivo, eles não estavam apresentando o culto que Deus queria, então isso tem que ser reparado, veja só, porque quando trazeis animal, olha lá o tipo de culto que eles davam para Deus, cego para sacrificar, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, olha o tipo de culto que ele estava dando para Deus, não faz mal? Ora, apresenta o teu príncipe e terá ele agrado de ti. Sabe o que Deus está dizendo para eles? Apresenta para o teu príncipe pagando imposto, vê se ele vai receber de imposto isso aí que você está dando.
nem o príncipe da terra recebe uma porcaria dessa que vocês estão me trazendo. Eu que sou o rei do universo. Eita. Eu que sou o Deus soberano de toda a glória. Vocês querem me entregar isso aí, de culto, e acham que eu vou receber uma coisa dessa? Olha o que Deus diz: ou aceitará ele a tua pessoa, porque antes de Deus receber o que eu faço, Deus recebe o que eu sou. Diz o Senhor dos Exércitos, verso 10, olha o que Deus diz. Agora Deus pegou forte. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde de fogo do meu altar? Sabe o que Deus está dizendo? Se for para você apresentar algo na aparência, é melhor fechar as portas do templo. É melhor parar o culto, porque se for para apresentar um tipo de culto desse, para mim pode fechar as portas. É o que Deus está dizendo, ó. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. É sacrifício, ok? Então veja que coisa tremenda. Deus não quer frequentadores de culto de aparência. O que é isso? Mateus 15, do 7 ao 9. Olha o que Jesus falou. Hipócritas é alguém que se finge ser, ok? E aí Jesus falou: vocês me honram com os lábios, mas o coração está o quê? Está longe de mim, e em vão me adoram. Então toda pessoa que vive uma vida espiritual aparente é em vão. É em vão. Jesus é que está dizendo, é em vão. Então Jesus, o nosso Deus, o que ele está dizendo? Eu não quero um culto de aparência, eu não quero frequentadores de culto que venham aqui entregar uma aparência. Não quero mais isso, porque se for para juntar um povo de aparência aqui, é melhor fechar as portas. É o que Deus está dizendo, ok? Então isso precisa ser reparado. Então Deus não quer frequentadores de culto de aparência que ofereçam um culto de sobras e bagaçado. Porque o que eles ofereciam, animal cego, coxo, manco, que ninguém ia comprar, não servia para nada, era tudo inútil. Aí Deus fala: é isso que vocês estão entregando para mim. Tem gente, que eu já falei milhões de vezes isso aqui, tem gente que entrega todo o vigor que tem no trabalho. Ele entrega as emoções, ele entrega a mente, ele entrega o físico, ele entrega tudo. Mas quando chega para Deus, ele diz: estou cansado. Quando chega para Deus, ele diz: hoje não dá. É isso que é culto. Esse aqui é um culto estragado, um culto cego. Nós temos que começar a olhar para as nossas mãos o tipo de culto que nós temos oferecido para Deus. Tem gente que consegue, escute, chegar atrasado quando uma pessoa vem direto do trabalho, acontecer alguma coisa, questão de saúde, a pessoa vem, isso é louvável. Agora, chegar atrasado, tendo condição de chegar adiantado, tem gente que assim, ele chega atrasado, levanta 2, 3 vezes no culto e vai embora antes da bênção apostólica. Eu estou falando porque eu vejo. Todos os dias eu estou com o meu olhar aqui, ok? E provavelmente vai se repetir isso hoje de novo. Espero que não, mas existem pessoas assim. Ele vem e fica mexendo em celular, ele vem e fica pensando, enfim, em tantas outras. Deus não quer mais isso, gente. O Senhor está rejeitando. Deus não quer um culto desse, um culto defeituoso, um culto fracassado. Oh, meus irmãos. Mas qual que é o culto que Deus quer? Deus quer um culto dos verdadeiros adoradores, que dão tudo o que tem diante do altar. Está escrito em 2 Samuel 6,14, e Davi saltava e pulava diante da arca, com todas as suas forças. E eu pergunto, quem quer de fato e verdade dar tudo o que tem para Deus aqui? Deixa eu ver, quem quer dar... Hoje Deus está dizendo: arrume o teu culto, abre as portas da casa. Versículo 5 do capítulo 29, aí ele diz... Ó a pregação agora, ele vem com tudo. E disse-lhe: ouve, meus levitas, santificai-vos agora, não é amanhã não. Amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou me ajeitar. É agora! Santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Vamos lá, primeiro, a palavra, escute, santificai-vos, é kadash no hebraico, que tem alguns significados. Primeiro, ser santo, que tem um sentido de limpo nas atitudes e nas ações, ou seja, antes
de você fazer, você pensa. Então, atitude é o que você pensa, ação é o que você faz. Ok? Então, isso fala de uma vida santa. Atitudes, pensamentos santos e ações santas. Outra coisa, santificar significa que... O que é santificar? É purificar o coração na obediência. Um coração purificado vive em obediência ao Senhor e à sua palavra. E terceiro, essa palavra significa consagrar. E o que é consagrar? Separar para um propósito sagrado ou para Deus, ou seja, ser de uso exclusivo do Senhor. Tem um texto tão tremendo em 1 Tessalonicenses 4, 3, 4 e 8. Deus disse assim, ó: porque esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação. 4:3. É a vossa santificação. Versículo de número 4. Aí diz que vos absteis da prostituição, ó. Cada um é individual. É individual. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honrar. Deus está requerendo santidade. Deus está querendo atitudes e ações santas. Deus está querendo um coração purificado na obediência. Deus está querendo um povo separado para ser usado pelas mãos poderosas dEle. Aleluia! Porque, versículo 8, quem despreza essa vida santa... Olha que, portanto, quem despreza isso, a santidade, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. E, escute, você teria coragem? Imagine que tem um vaso qualquer, um vaso, que dê para você colocar a mão. Você teria coragem de colocar a sua mão em um vaso que está cheio de carrapato, escorpião, serpente, barata e qualquer outros insetos? Você teria coragem de colocar a mão e deixar a sua mão lá? Por que você acha que você quer viver uma vida podre no pecado e acha que o Espírito Santo tem que andar aí dentro? Então quem... Eita! É violento isso, hein? A palavra desprezar, afetel, no grego, significa rejeitar, ignorar a Deus e não lhe dar a honra devida. É pôr de lado e fazer pouco caso. Então, quem vive uma vida profana assim, ele está dizendo, não estou nem aí. Deus, quem que é Deus para mim? Eu digo para você quem que é Deus. Eu digo, os serafins em Isaías dizem assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu digo para você o que as criaturas viventes dizem que Ele é, santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. Ele é digno de ser reverenciado. Não faça pouco caso de Deus. A vida que algumas pessoas levam é como se ela fizesse pouco caso do Senhor. Agora vamos lá, que aqui tem uma coisa muito forte. Deus diz, tirai a imundícia. Santificação, vida de santidade, pessoal, cada um saiba possuir, cada um. Então eu não posso me santificar por ninguém. É você, eu, cada um nessa questão tem que ter uma vida pessoal santificada para Deus. Ok? Vamos lá. Agora Deus diz, tirai a imundícia. 3 coisas importantes são necessárias para que sejam removidas as imundícias do pecado. Primeira, confissão. Segunda, arrependimento. Terceiro, conversão. Confissão, arrependimento, conversão. E eu explico aqui para os irmãos. Defino, no caso, simploriamente. Confissão é reconhecer e declarar os pecados cometidos. Tem gente que está aqui, pecou, continua pecando e nunca confessou. Os seus ossos vão apodrecer. Quem diz isso é Davi. Enquanto eu guardei e não confessei, ele reinava, mas os ossos estavam podres. Ele tinha coroa na cabeça, mas os ossos estavam podres. Ele tinha um império poderoso, mas os ossos estavam podres. Pastor, eu já adulterei, eu já pequei contra o meu... Se você não confessou, você vai carregar isso pelo resto da vida e está com a sua salvação comprometida. Porque coisas que eu faço contra Deus, eu confesso contra Deus. Agora, coisas que eu faço com alguém, eu tenho que confessar com alguém. E existem pessoas que estão carregando há muito tempo pecados que você nunca confessou. Eis aí a brecha que o inimigo tem feito uma arruaça em tua vida. Enquanto tu não confessares,
Um dia chegou um homem aqui para mim, não é daqui, veio um homem de longe, e aí numa ministração forte aqui, ele falou, eu falei com a minha esposa, fui infiel a ela, e agora o que eu faço? Eu disse, aí ele falou, estou com medo, porque a gente está indo assim, mas se eu falar, ela vai separar. Eu falei, não, você já está caído, filho. Deus vai preparar o momento oportuno e você vai ter que fazer essa confissão. Ele voltou uns meses. Pastor, falei com ela, conversei com ela, Deus restaurou meu casamento. Não adianta ficar... Escute, enquanto você continuar com esse pecado sem confessar, a sua vida nunca prosperará. Quem diz isso não sou eu. Aquele que não confessa o pecado, a Bíblia Sagrada diz, ele não prosperará. Está escrito em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas. Em 1 João 1,9, 1 João 1,9, a Bíblia diz que tem que haver confissão. Veja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fez algo com alguém, pegou algo de alguém, confesse, declare, e o Senhor é poderoso. Agora veja que coisa tremenda, o que é arrependimento? Mudança de atitude e decisão de não repetir os mesmos pecados. Que arrependimento é esse? De manhã ele pede perdão, à tarde está de novo na mesma imundícia. Isso não é arrependimento não, isso é remorso e medo de alguma consequência. Quer ver qual que é a diferença de arrependimento e remorso? Remorso, passei no farol vermelho, tomei uma multa lascada, o bolso doeu, não vou mais fazer isso, remorso. Aí depois, outro dia, vou e passo de novo. Arrependimento, estou dando um exemplo, tá? Arrependimento. Cometi, doeu o coração. Puxa, não devia ter feito isso. Não volta a fazer. Aí se arrependeu. Arrependimento é diferente de remorso, né? Às vezes você só está sentindo remorso porque está com medo da consequência que provavelmente não tem como escapar, ok? Agora escute. Pedro se arrependeu. Mateus 26, 75. Quando ele negou o Senhor, o que ele fez? Chorou amarguradamente. O que é isso? O arrependimento, você chora de tristeza pelo seu pecado. Agora veja, depois desse episódio, vê se Pedro negou Jesus alguma vez mais. Aí um dia pegou e falou para ele, se tu não negares a Cristo, iremos te crucificar. Ele falou, me crucifica, diz a história, a tradição, crucifica de cabeça para baixo que eu não sou melhor que o meu Senhor. Aleluia! Arrependimento. Conversão, vamos lá, conversão, aleluia! Conversão é a transformação completa de vida, seguindo pela fé os passos de Cristo. Olha o que é conversão, só vou dar um exemplo. Atos 9, Saulo, perseguidor, bagunçava, fazia, agredia. Depois que Jesus alcançou ele, veja como a vida dele mudou totalmente. Foi uma mudança radical, conversão é mudança radical. Não é só você parou de ir em alguns certos lugares, não, é uma mudança radical de vida. Isso é conversão genuína ao Senhor. Agora, quais são as imundícias que nós temos que arrancar? Essa é a mensagem. Tirai. Deus está falando. Tirai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Deus me deu algumas e eu vou colocar aqui para os irmãos. Primeira imundícia que tem que ser arrancada do nosso meio. Raiz de amargura, fornicação e profanação. Hebreus 12, 15 ao 16. Isso tudo está na vida de Esaú. Ele é o exemplo agora. Veja só. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando. Perceba, raiz brotando vos perturbe, porque por ela muitos se contaminam. O que é isso? Alguém foi e te ofendeu. Você não liberou perdão, a semente vinga. Dessa semente cria uma raiz e da raiz vai dar o fruto. E aí onde você for, você vai ser uma pessoa amarga. Não é que as pessoas são ruins, é que você tem a raiz de amargura. E onde você vai, nunca vai estar bom. Porque você não liberou perdão, você é uma pessoa amarga. Então tem que haver liberação de perdão. Me fez, me magoou. Ok, não deixa a raiz de amargura brotar. E nem dá fruto. Não se torne uma pessoa que contamina o ambiente onde você está. Toda pessoa amargurada, ela contamina o ambiente onde ela está. Olha o que mais que esse homem fez. Ninguém seja fornicador. O que é fornicador? Ter relações sexuais sem ser casado. Isso é uma coisa que tem que ser pregada. Finéias, quando o povo estava fornicando,
pegou a espada e cravou os fornicários. Por quê? Por que isso? Porque é através da palavra que o pecado vai sendo combatido. E Deus falou, agora o teu ministério vai ficar, se perdurar aí por longo tempo, só por essa sua atitude aí de denunciar o pecado. Veja, que coisa tremenda. Então tem que acertar. Quer ter uma vida de marido e mulher? Então case logo de uma vez, ok? Ou profano, o que é profano? Como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Sabe qual que é ser profano aqui? Ele trocou as coisas espirituais pelo mundo. Ele trocou as coisas espirituais pelas coisas terrenas. Tem gente que troca o ministério que Deus deu para ele. Tem pessoa que troca o chamado de Deus na vida dele por uma ficada, por uma noitada, por uma saída. Não seja profano. As coisas dessa vida são passageiras, mas a que Deus dá permanece, é eterno, é tremendo. Então, vamos tirar essa imundícia. Outra imundícia, Tiago 3,6, uma língua inflamada pelo inferno. Veja só, está na Bíblia, hein? 3,16 de Tiago, glória a Deus, aleluia. 3,6, meu bem, 3,6. Olha o que diz, a língua também é um fogo, meu Deus, como um mundo de iniquidade. Olha o que a Bíblia está dizendo, na língua tem um mundo de iniquidade. O que é mundo de iniquidade? Porque a língua está ligada ao coração. E toda a podridão do pecado humano sai da onde? Do coração. Então, um coração contaminado, língua contaminada. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. É por isso que a pessoa que não tem uma boa conduta na sua língua, você está contaminado todinho. E inflama o curso da natureza. Já pensou? E é inflamada pelo inferno. Sabe o que esse texto aqui está querendo dizer? A língua pode ser combustível dos demônios para causar destruição sem tamanho. Uma pessoa linguaruda pode estragar uma comunhão da igreja, uma comunhão familiar, comunhão das pessoas. Vamos destacar alguns pecados da língua aqui? É breve isso, hein? Vamos lá. Primeiro, murmuração. Isso é um pecado da língua, murmuração. A pessoa nunca agradece a Deus pelo aquilo que Deus fez, mas só reclama, está difícil, não está fácil, só reclama pelo aquilo que não tem. Isso é murmuração. E escute, nós temos mais motivo para agradecer e nenhum para murmurar. Porque você é salvo. Se você é salvo, pronto. A murmuração tirou Israel da terra prometida e a murmuração vai tirar pessoas do céu eterno. Veja outro pecado que tem que ser removido. Então agradeça. Está pouco? Agradeça, Deus vai aumentar. Está difícil? Agradeça, Deus vai tornar um tempo favorável na sua vida. Seja grato a Deus em todo o tempo na sua vida. Outro pecado da língua, a mentira. Irmão, isso aqui é terrível. João 8,44 diz, vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai, o diabo. Olha lá, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Meu Deus, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Continua mentindo, vai aí mentindo, vai nessa força aí. Tem um lugar bem reservado para os mentirosos. Está escrito em Apocalipse 22, versículo 15. E o lago de fogo e enxofre, o inferno, está preparado para quem ama e comete a mentira. Ah, mas é só uma mentirinha. Cuidado, tem que tirar essa mentira da boca. Tem que tirar essa imundícia da boca. Blasfêmia contra Deus. Jó capítulo 1, versículo 11, o que está escrito? Qual era a intenção do inimigo agir contra a vida de Jó? Só falou assim para Deus, se tu tocares nele, ele blasfema contra ti. Tudo que o diabo queria era a boca de Jó para usar. Tudo que ele queria era uma boca para usar. Se pegasse a boca dele, acabava com tudo. Guarda essa boca, pelo amor de Deus. Sabe por que língua é inflamada pelo inferno? Porque todo linguarudo, esse é o lugar dele, é o inferno. Está reservado o inferno para essa pessoa que não segura essa língua. Quem está dizendo isso é a Bíblia, ok? Veja, blasfêmia contra Deus. O que é blasfemar contra Deus? É atribuir a Deus os problemas da minha vida, é descontar em Deus, entende? Falar contra Deus, isso é blasfêmia. Cantarei a bondade de Deus. Está difícil, mas Deus é bom. As coisas não estão tão como eu queria que tivesse. Deus continua sendo bom.
Não estou entendendo, mas Deus é bom. Está complicado, mas Deus é. Não blasfeme contra o Senhor. Outra coisa, o pecado da língua, calúnia e difamação contra as pessoas. Irmão, essa coisa é tão asquerosa e nojenta. Oh meu Deus, Senhor amado. Sempre quando eu vejo, direto não, né? Nesses anos aí, calúnia, difamação. Sabe o que eu faço? Só oro. Porque chega até a gente fala, oh meu Deus, tanto que a gente ajuda, estende a mão, ama. Por que está fazendo isso, meu Deus do céu? É o que a gente faz? Vai lá e manda uma oração, vai lá e profetiza uma bênção. O que é caluniar? É você falar uma mentira contra a vida de alguém. O que é difamar? É você trazer uma má fama daquela pessoa. Isso é pecado da língua. Outro pecado, outra imundícia que tem que sair, palavras torpes ou torpe. Efésios 4, 29, ok? Está escrito, não saia da vossa boca. Então corta esse palavrão. Corta esse palavrão. Essa língua está muito inflamada pelo inferno. Mas como que se apaga o fogo? Com a água. A água da palavra do Espírito Santo vai apagar todo o fogo. Vamos lá, que agora aqui só vai aumentar e diminuir os glórias. Estou nem vendo. Eu vou entregar tudo. Terceira imundícia que tem que arrancar. Adultério, moral e espiritual. Hebreus 13, 4. Vou entregar mesmo. Entregar. Vamos lá. Venerado, seja entre todos o matrimônio e o leite sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, é Deus que vai julgar essa pessoa. É Deus que vai acertar contas com essa pessoa. Gosta de dar uma pulada na seca? Pode deixar, Deus já tem marcado o dia para tratar com você. Adultério espiritual agora, Tiago 4,4. Aguenta aí, aperta o cinto aí que nós vamos decolar ainda. Segura aí. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Para de ficar flertando com o mundo. Para de ficar querendo desfrutar das coisas do mundo. Para que essa música mundana nojenta que você fica ouvindo aí. Para que essas danceterias, sei lá, esses barzinhos aí esquisitos que você anda indo. Pare de flertar com o mundo. Deus quer fidelidade, Deus quer fidelidade. Vamos lá. Quarta imundícia que temos que arrancar. Pecados da desonra do corpo. E eu digo qual que é. Romanos 1, 24 ao 28. Vamos lá, bem rápido aí. Que eu tenho uns conteúdo bom aqui ainda mais. Pelo que também Deus os entregou. Entregou quem? Quem não quer obedecer, os rebeldes. As concupiscências do seu coração. Porque o coração do homem é corrompido e caído. Aí Deus fala, você não quer me obedecer? Eu entrego ao seu coração. Agora você se lasque. Olha lá, a imundícia. Para desonrarem o seu corpo entre si. O que é desonrar o corpo? Vamos lá, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. O que é mudar a verdade de Deus em mentira? A palavra de Deus está escrito o que é, o que não é. Aí a pessoa pega e contraria a palavra e diz, não, mas Deus não vai me condenar por causa desse pecado, não. Está mudando. Então, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, ela pensa nos seus desejos pecaminosos e não quer nem saber de Deus. Que o nosso Criador é bendito eternamente, amém. Olha lá, 26, sem conversa, olhando para cá e sem conversa. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que é isso? Mulher se deitando com mulher. Isso é desonrar o corpo, a Bíblia está dizendo. Uma mulher que se deita contra a mulher como se fosse um homem, veja, isto é antibíblico. Isso é antibíblico. E quer continuar nisso? Quer continuar fazendo isso? Você está mudando a verdade de Deus na sua mentira. Vai honrando a si mesmo e desonra o Criador. Vamos ver o que vai dar aí, onde você vai chegar. A vida é sua, faz o que bem entender, mas a palavra tem que pregar. Aleluia. E semelhantemente, agora vai para o lado dos homens, também os varões, deixando o uso natural da mulher se inflamar em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, veja isso. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Deus está dizendo, você está debaixo de condenação. Você está entregue aos próprios desejos caídos do teu coração. Agora 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Mulher que se deita com mulher, sentimento perverso.
Homem que se deita com homem, sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então nessa noite, eu te dou um conselho e uma palavra de Deus para a tua vida. Desfaça dessa imundícia, tira da tua vida essa imundícia. E porque no templo do Senhor, na casa do Senhor, não vai permanecer essa prática. Não vai permanecer essa prática. Todos são bem-vindos para entrar aqui. Venha do jeito que está, mas aqui confessa, aqui se arrependa, aqui se converta. Não vai permanecer isso no nosso meio. Nós não lutamos contra pessoas, lutamos contra demônios, mas contra a prática sim, denunciamos. Nós amamos e não queremos que ninguém se perca, mas isso precisa ser acertado. E se tiver nos departamentos, nos grupos, se tiver alguém vivendo essa prática, se não quiser entrar no propósito de Deus, não quiser se arrepender dos seus pecados, nós não temos mais nada para fazer para você. A verdade está sendo exposta e pregada. Se tu não queres se converter, não podemos tolerar o fermento. Não podemos deixar que o fermento venha se manifestar e estragar a massa. Porque uma laranja podre começa a contaminar as outras. Porque se não pregar contra essa prática pecaminosa, aí começa até a passar no meio dos nossos que estão cheios de saúde espiritual. Mas eu venho aqui como profeta da palavra. Eu venho aqui como boca de Deus para dizer: sai dessa desonra! Só quem está aqui crê no poder do Espírito Santo, levanta essa mão e dê um glória. Cabaçando aquela basúria, caia. É uma séria. Ai, eu nasci assim, eu tenho esse desejo assim. Isso é mentira do diabo. Não nasceu coisa nenhuma. Deus não errou na sua criação. Quinta imundícia, vícios, diversos vícios. 1 Coríntios 6:10. 6:10, 1 Coríntios 6:10. Olha o que Paulo disse: não erreis, nem os devassos. O que é o devasso? É alguém ligado à imoralidade, pornografia, aí tudo entra nisso. Modo sensual de viver, de se vestir. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, homem com jeitinho de menina. Nem os sodomitas, que aí entra no mesmo caso da homossexualidade, nem os ladrões, nem os avarentos, amor ao dinheiro, nem os bêbados, gostam de tomar uma pinguinha, um alambique, um esquinho, sei lá que porcaria mais. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ai, Deus me ama assim desse jeito. Não, meu filho, se não alinhar, se não aprumar, se não jogar fora essa imundícia, não tem vida eterna, não tem entrada no céu. É a Bíblia que está dizendo. Vai continuar sendo enganado, vai continuar nessa mentira. Hoje a verdade da palavra vai libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Serei livres e conhecereis a verdade. É ela que liberta, Aleluia. Põe a mão no ombro do irmão, pode pôr, sem medo, e diga: Jesus ainda liberta, viu, filho? É na calaçara e me comará. Ele liberta. Nós não vamos ficar passando a mão em pecado do Senhor ninguém. Jesus está aqui para libertar. Mande coba cheia. Deus vai te libertar hoje de toda imundícia. Toda imundícia o Espírito vai jogar fora hoje. Sexto pecado, homicídio espiritual. Pastor, 1 João 3,15, tem na Bíblia, né? Eu estou falando homicídio espiritual. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Sabe o que aborrece? Perseguir com ódio. Você tem uma inveja lascada dele. Você tenta de alguma maneira atrapalhar a vida dele. Isso aí é homicídio espiritual. Olha, existem pessoas, às vezes a gente fala, mas é um homicida no meio da igreja. É um homicida, vive matando a fé dos outros.
perseguindo, judiando, fazendo coisas ruins, homicídio, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, nós não fomos chamados para perseguir ninguém, para maltratar ninguém. Nós somos chamados para estender a mão, ajudar e amar. Amém? E o último desse ponto, outra imundícia que tem que ser arrancada, pecado da omissão. Tiago 4,17 diz: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Apocalipse 21,8 diz: os tímidos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, ou seja, o inferno. O que é tímido? Tímido é os omissos. Não é tímido de timidez, eu também sou tímido. Não parece, né? Mas aqui em cima nada. Mas sou tímido também. Mas a timidez aqui é no sentido espiritual, ou seja, nunca evangelizou ninguém. Nunca falou de Jesus para ninguém. O dia que Jonas teve essa timidez, foi uma rebeldia, né, no caso, Deus falou: vai lá e prega. Ele falou: vou não. Foi omisso. Deus falou: ah, é? Então você vai perecer então. Outra coisa, olha que Samuel falou: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra Deus, deixando de orar. Quem não ora, quem não intercede, quem não é ativo na obra, está em pecado também. Outro pecado, Hebreus 10, 25, não abandonando a congregação. Tem as omissões que acontecem, ok? E essas coisas precisam ser arrancadas do nosso meio. E o último aqui, nós também precisamos, oh meu Deus do céu, além de ser um crente ativo, ser ajudador. Jesus falou, e muitos virão naquele dia, e o Senhor disse, né? Eu tive fome, me deste de beber. Eu tive frio, me aqueceste, estava preso e fosse me visitar. E vão perguntar: mas quando fizemos isso? Quando você estendeu a mão para um desses aí, fizestes a mim. A igreja foi chamada para fazer o bem. Amém? Não deixa o fogo apagar não, hein? Versículo 7, vamos lá. 7. Também fecharam olha o que fizeram. Também fecharam as portas do alpendre. Apagaram as lâmpadas. E não queimaram mais incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Deixa eu dizer, sabe o que significa fechar as portas do alpendre? João 5, o que tinha lá no alpendre? Todo tipo de pessoa doente, maltrapilho, toda pessoa derrubada. Sabe o que significa fechar as portas do alpendre? Não evangelizar, não ganhar almas, não ter um coração missionário. Isso precisa ser reparado no nosso meio. A pregação da palavra deve nos levantar e nos impulsionar a ir atrás das almas. Uma das primeiras coisas que Deus faz na conversão é acender a chama missionária. Atos 9:15, Deus toma Ananias e fala: vai lá e diga para Saulo que ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos filhos de Israel, dos reis da terra e dos gentios. O que Deus está falando? Vai ganhar almas. Essa é uma das primeiras chamas que Deus acende no coração de um crente genuíno, é a chama pelas missões. Mateus 9, 37 e 38, oh meu Deus, grande é a seara, tem muitas vidas para a gente ganhar, poucos são os trabalhadores, mas rogai ao Senhor da seara, para que envie os trabalhadores. Deus vai acender essa chama missionária hoje aqui nesta noite. O meu jovem, o meu adolescente, os irmãos, as varoas, enfim, não vai desperdiçar uma chance. Vai começar a trazer gente da tua escola para vir congregar aqui. Vai começar a evangelizar gente do teu trabalho. Vai começar a fazer propósito, dizer: Deus, me dá essa alma. Me dá alma, Senhor, me dá almas. Precisamos abrir as portas do alpendre. Outra coisa, apagaram as lâmpadas. Sabe que o Rei Acais, no tempo do Rei Acais, sabe como que era o culto? O culto era de lâmpada apagada. Ele gostava de culto no escuro. Culto no escuro se perde valores. Quando é que a mulher da dracma achou? Quando acendeu. Luz apagada, culto sem palavra. Que mais? Não tem a presença do Espírito Santo, fervor espiritual e nem a manifestação dos dons. Mas eu quero dizer aqui, esta igreja, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, os cultos dessa igreja, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. Os cultos da igreja de Cristo, ele pega fogo. Em Atos capítulo 2 está escrito: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Foi de repente, e ali o que aconteceu? Todos foram cheios e viram-se línguas repartidas como que de
fogo. Atos capítulo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 10, enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, o fogo desceu, o Espírito se manifestou, era línguas, profecia e o mistério todo da parte de Deus. Aqui não tem lâmpada apagada, aqui não tem castiçal apagado. Esta igreja é uma igreja que tem fogo aceso, aqui tem fogo do Espírito, tem azeite de Deus, aqui tem presença do Senhor, aqui tem unção do Espírito Santo, tem poder de Deus na vida, aqui tem língua estranha, aqui tem glória a Deus, aqui tem adoração, aqui é lâmpada acesa. Essa igreja é fervorosa, esta igreja crê nas manifestações do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo fala, aqui o Espírito Santo age, aqui o Espírito Santo move. Tem crente que fala língua aqui, tem crente que profetiza, tem crente que ora por curas divinas aqui, porque é fogo aceso, é lâmpada acesa. Era baixando a candarábia. Só quem ainda está como uma tocha na mão de Deus. E tem uma coisa: se o foguinho tivesse apagando, hoje o Espírito Santo vai renovar. Abre as portas, abre as portas, abre as portas da casa, acenda as lâmpadas, acenda as lâmpadas, acenda as lâmpadas. Aleluia. Shano que se anda kadoshei, shane me onde plova nasce. Só quem tem azeite aí, meu filho, começa a se manifestar glorificando ao Senhor, porque vai descer um fogo aqui agora. O Espírito Santo vai tomar os vasos aqui, alabachanda, porque onde tem fogo tem a presença, e onde tem a presença há manifestações visíveis da operação do Espírito Santo. Quando vos reunir para cultuar, cada um tem salmo, outro tem palavra, outro tem revelação, outro tem línguas, outro tem interpretação. Faça tudo para edificar, faça tudo para edificar. Essa igreja pega fogo, essa igreja pega o samocóbia, amandecoba xeri me candelevaço. Anai que eu provener que a mante cobra súplia. Eu, se fosse você, eu ia adorando a Deus aí. Deus vai pegar uns candelabros aqui, Deus vai pegar os castiços aqui. Deixa Deus trocar esse óleo, deixa Deus trocar esse azeite. É azeite novo, é azeite de bacaba séria. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Não aceite ser um crente apagado. Está escrito: não apagueis o fulgor do Espírito, não apagueis o fulgor do Espírito. Está escrito: enchei-vos, 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 enchei-vos. Espírito Santo. Igreja de lâmpada acesa. Se for para entrar aqui para entregar um culto meia boca, não. Eu encosto perto de um crente assim, avivado. Se eu estou meio triste, abatido, já encosto perto de um crente avivado, para que o azeite que está na vida dele passa para mim também. Alaxande canta alabassuda. Aonde tiver sentada mulher e homem, pega assim no braço dele assim agora. Porque um graveto perto de outro graveto, o fogo aumenta. Se tiver algum gravetinho apagado, vai começar a pegar. Cadê você na língua estranha agora? Cadê você, ó lâmpada, ó tocinha de Jesus, ó labareda do Senhor? Pega, meu filho, pega, nem que seja na marra. Pega fogo, pega fogo, pega fogo. Acende, acende, Jesus, acende essa labareda. Tocha de Deus aqui. Cadê as lamparinas acesas? Cadê os crentes de fogo? Abre as portas da casa, abre as portas da casa.
Aliança não é para avivar ele mesmo. Põe a mão e diga: receba do que eu estou recebendo. Receba do que eu estou recebendo. Receba, receba. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Sai daqui, quente gelado. Sai daqui, quente apagado. Sai. É uma série como a nossa. Aqui tem língua, aqui tem profecia, aqui tem poder, aqui tem graça, aqui tem unção, aqui tem presença. Olha lá, como segura um crente de lâmpada acesa, como segura um crente verdadeiro adorador. É assim mesmo. Essa labareda passando aí, olha essa labareda passa, pega, 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 receba, 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 olha aí, pegou, olha aí, é fogo aceso, é fogo aceso. Cadê os tochas de Jesus? Cadê as labaredas do Senhor? Abre as portas, abre as portas, abre as portas, abre as portas. Aqui não tem culto apagado, aqui é culto de lâmpada acesa. Olha o que está acontecendo ali naquela galeria, meu Deus do céu. Ura machanda candarabe, ela baixere me candarabassuda, ela itoquebe daracanda, ela mande coma séria. Só o barulho de adoração. Abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para exaltar. Dá uma rajada de glória, dá uns mistérios com Deus aí. Aleluia, aleluia. O diabo pensou que ia apagar a tua lâmpada, que ia fechar as portas do teu culto a Deus, entulhando a tua casa de sujeira. Vamos adiante que eu preciso encerrar. Culto aonde Acais é líder, aonde ele não prega contra o pecado e gosta do escuro, onde ele fecha as portas do templo. Olha o que acontece no culto dele: não queima incenso, não queima incenso. Ele não gosta de oração, ele não gosta de louvar ao nome do Senhor, porque a Bíblia Sagrada diz, oh meu Deus do céu, que o incenso são as orações e o louvor dos santos a Deus. Apocalipse 8:4. O incenso fala da oração, da vida da igreja de oração.
e louvor. E eu tenho uma boa notícia para você. A igreja de Jesus, mesmo diante das aflições, era ora e louva a Deus e vê Ele agindo sobrenaturalmente. É básico isso, hein? Atos 16, 25 e 26. Perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam. Deus derramou um terremoto naquele lugar. Foi cadeia se quebrando para todo lado, portas se abrindo e as almas sendo alcançadas pelo Senhor. Vamos lá que eu preciso adiantar. Olha lá o que mais que no culto de Acais não tem. Nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Sabe o que ele está dizendo com isso? Já não há mais renúncia das pessoas ao pecado e nem vida crucificada. O povo vivia para si. O povo vivia para si próprio, vivia para suas paixões, mas está escrito em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Não dá para entender esse tipo de culto que alguém quer oferecer para Deus sem renúncia. O que é renúncia? Você está desanimado, mesmo desanimado você vem, você renunciou a si mesmo. Isso é renúncia. Está com vontade de abandonar tudo. Você não abandona, porque não é vontade de Deus. Renunciar é você negar as suas vontades e fazer a vontade de Deus. É vontade de Deus que alguém se prostitua, que alguém beba, é vontade? Não é. Então quando você rejeita isso, está dizendo: estou renunciando. E etc, e etc. Ok? Vamos lá, para começar a encerrar esse mistério. Meu Deus do céu. Jesus amado. Eu vou ter que encurtar para encerrar aqui, por causa da ceia. Mas veja só, agora o Senhor orienta, meu Deus do céu, diante da palavra, Deus usa o servo dele, o seu servo Ezequias e os seus mensageiros, a palavra sendo pregada. Agora, dois tipos de ouvintes, diante de tudo que você está ouvindo aqui nessa noite só tem dois tipos de ouvintes. E quais são? Segundo Crônicas 30, versículo 10 e 11. Dois tipos de ouvintes aqui. Tem pessoas que vão sair, só pode sair dessas duas maneiras. Quais são, pastor? E os correios, que é os pregadores, foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram dele. Quando falou: vamos santificar, vamos tirar a idolatria, vamos arrancar o pecado, olha o que eles fizeram? Escarneceram. Sabe quando você está pregando alguma coisa aí, um fica cutucando o outro? Esses zombadores aí. Não é bem assim não. E nem saiu do culto, já está se torcendo que está sendo pregado. Zombador, escarnecedor. Mas há um segundo tipo de ouvinte. Todavia, alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam. Ouviu a pregação, o que fez? Se humilhou. Se rendeu. Sabe o que eu digo? Os escarnecedores serão destruídos. Está escrito em Gálatas 6, 7 e 8. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. E o que semeia na carne colherá corrupção eterna. Mas o que semeia no espírito, a vida eterna. A Bíblia diz que nós temos que nos humilhar. 1 Pedro 5, 5 e 6 está escrito: sede humildes, revestidos de humildade, porque Deus dá graça ao humilde, mas resiste aos soberbos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Hoje Deus vai exaltar alguém arrependido aqui. Hoje Deus vai levantar alguém aqui que está se rendendo diante da palavra dEle. Ele vai pegar você com a mão poderosa dEle, vai te levantar, aleluia! Não importa o tamanho do abismo que você tem enfrentado, mas Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. E agora vamos lá para o grande finale. Agora escute, depois dessa grande avivamento, essa reforma espiritual, ainda existiram algumas pessoas ainda, pastores, meus queridos, que existe algum povo, alguns irmãos, que ainda não estava devidamente na posição. E aí olha o que começou a acontecer. Porque a multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não tinham se purificado. Então agora fizeram a celebração da Páscoa e dos pães asmos, a festa dos pães asmos. O que é a festa dos pães asmos? Tira todo o fermento.
Antes disso, mata o cordeiro, porque através da libertação de Cristo o pecado é removido. Então eles agora, escute, eles não se purificaram, eles não fizeram do jeito que Deus ordenou. E agora o que eles fizeram? Olha lá, não se purificaram e contudo comeram a Páscoa. Que hoje para nós no Novo Testamento, a Páscoa é a Santa Ceia, ok? Porque a Páscoa para o povo de Israel representa o que? A sua libertação, assim como também Cristo é a nossa Páscoa, Ele nos libertou da escravidão. Mas olha como que Deus é tão tremendo, irmão. Deus me revelou, na verdade, a palavra que Deus me revelou foi aqui, e aí o resto Ele foi desenrolando. Agora veja só, foi isso que Deus falou para mim. E aí, como o povo estava pecando, e aí o servo de Deus olhando aquela situação toda, ele falou: Senhor, peca e continua ainda lá desenvolvendo no grupo, peca e continua tendo atividades na igreja, não pode. E aí o que nós fazemos? Aí, porém, Ezequias orou por eles quem? Que não tinha se purificado, dizendo: ó Senhor, que é bom, como esse Deus é tremendo, faça reconciliação. Olha o que Ezequias está orando: Deus, traz eles de volta para a aliança, traz eles de volta para a comunhão, traz eles de volta para debaixo da cobertura do sangue. Aí veja o resultado, 19, vamos lá. Então, ouve, Senhor, e faz reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus. Porque veja, fizeram coisa indevida, mas não queriam ficar, queriam mudar de vida. O Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E aqui está a mensagem. Deus falou para mim que nessa palavra ia liberar uma graça sobre esse povo. Leia bem forte comigo, com as duas mãos mais altas que você pode, ler bem forte. 3, 2, 1. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou. Aleluia. 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 Deus vai trazer cura espiritual aqui nesta noite. E para você que também necessita cura física, receba, comece a receber no poder desta palavra, esta noite de renovação espiritual, mas também a noite de cura física, porque esse Deus sara o povo, esse Deus sara o seu povo, esse Deus dá saúde ao seu povo. Eu quero a ajuda dos meus pastores. Eu vou seguir o que Deus está me orientando. Andecovas. Cadê? Falei para você estar na posição aí. Cadê aqui o vaso? Aleluia. Aleluia. Ainda dentro nesta mensagem ainda. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você fique de pés aí agora. Aí onde você está. Os pastores, meus amigos, por favor, tome a frente aqui. Conamansia, cando, reminência, comanaia. Nós vamos estender as mãos agora sobre a vida do povo de Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E nós vamos agora repreender toda a podridão espiritual, toda a imundícia e também toda a enfermidade física também. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que vocês, os senhores, me ajudem a orar agora. E a igreja também orando aí, orando a sua oração particular aí agora. Pode estender as mãos e orar. Vamos interceder, meus amigos. Pai eterno e santo, ande gamandi coba cheidere bagaço, xandog minanci antrefaço pergesdergue alavassaia. Nós levantamos as mãos agora sobre seu povo. Eu peço ao Senhor, vai arrancando toda a imundícia do arraial agora, vai limpando a casa, Senhor. Tira agora toda a imundícia do pecado, toda a sujeira agora saia, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Vai arrancando do nosso meio agora
Vai tirando agora, Senhor. Vai derramando essa graça e vai purificando. Purifica o coração, limpa as mãos, Senhor. Vai arrancando todo o pecado agora. Tira agora, Senhor, tudo que está no oculto, tudo que está no escondido. Oh, meu Deus, libera agora essa graça, libera agora esta unção e haja reconciliação, haja reconciliação, haja reconciliação. Enfermidades e doenças também agora começam a ser expelidas pelo poder do nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, nós repreendemos agora. Dores, oh meu Deus, caroços, qualquer que seja doença de ordem espiritual ou física, libera a tua cura agora, Senhor. Libera a tua cura agora, Senhor. Libera agora sobre o seu povo. Alabande, calabachande, candarabagaia. Traga restauração. Nós vos abençoamos em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte ao nome do Senhor.